A voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Vou descrever, a seguir, 3 situações em que Deus se manifesta como uma voz. Em cada um desses casos, a voz de Deus foi um comando explícito, um sussurro sutil, ou a própria voz da consciência. Qualquer forma como alguém tem a experiência de ouvir a voz de Deus, tem um impacto profundo na pessoa que a ouve ou a percebe, levando ações, reflexões e transformações significativas. Algumas vezes há uma mudança completa de vida, após alguém ouvir a voz de Deus. 1. Jonas. A voz de Deus como comando externo e explícito. Situação: o livro de Jonas no Antigo Testamento. Jonas é um profeta que viveu num período de relativa paz e prosperidade em Israel. No entanto, sua história é singular porque ele recebe uma ordem divina que o tira completamente de sua zona de conforto. O início da missão, Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 33. A voz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Situação: Jonas está em sua vida cotidiana, provavelmente em Gad-Efer, sua cidade natal, mencionada em Reis capítulo 14, versículo 25. De repente, ele recebe uma ordem clara e inequívoca de Deus. Nínive era a capital da Síria, um império inimigo e temido de Israel. A ideia de ir pregar arrependimento a eles era impensável para Jonas, que talvez os considerasse merecedores de destruição. Momento relevante: Jonas não questiona se a voz é real ou não, ele a reconhece como vinda de Deus, mas decide desobedecer. Ele tenta fugir para Tarsis, para o extremo oposto do mundo conhecido, embarcando em um navio. Essa desobediência mostra que ele percebeu a voz como uma exigência externa e objetiva, não apenas um pensamento passageiro. A segunda chance, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 3. A voz: então veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega-lhe a mensagem que eu te darei. Situação: depois de ser engolido por um grande peixe e passar 3 dias e 3 noites em seu ventre, como consequência de sua desobediência, Jonas se arrepende e é vomitado em terra firme. Momento relevante: novamente, a voz de Deus se manifesta de forma direta e inconfundível, repetindo a mesma ordem. Desta vez, Jonas obedece imediatamente, mostrando que a comunicação divina era um comando claro e externo que ele não podia mais ignorar ou fugir. 2. Elias. A voz de Deus como revelação externa sutil. Situação: o livro de Reis, capítulo 19, no Antigo Testamento. Elias acaba de ter uma vitória espetacular sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, provando o poder de Deus. No entanto, ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel e foge para o deserto, sentindo-se sozinho e desanimado. A fuga e o desespero. Reis capítulo 19, versículos de 1 a 8. Situação: Elias foge para o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, um lugar de grande significado na história de Israel, onde Moisés recebeu a lei. Ele está exausto, com medo e até pede a Deus para morrer. Ele se esconde em uma caverna. Momento relevante: Deus o sustenta milagrosamente no deserto e o instrui a ir e ficar na montanha, pois ele passaria por lá. O encontro no Horebe. Reis capítulo 19, versículos de 9 a 13. A voz ou manifestação: então lhe foi dito: sai e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor ia passar, e um grande e forte vento fendia as montanhas e quebrava as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e suave. Situação: Elias aguarda a manifestação de Deus. Ele presencia uma série de fenômenos naturais poderosos e grandiosos, um vento fortíssimo, um terremoto e um fogo. A expectativa natural seria que Deus se revelasse em algo tão impressionante. Momento relevante: contrariando essa expectativa, a narrativa enfatiza que Deus não estava em nenhum desses eventos grandiosos. Em vez disso, ele se manifestou após o fogo, numa voz mansa e suave, ou um sussurro calmo e suave, dependendo da tradução. É essa voz sutil que Elias reconhece como a presença de Deus, cobrindo o rosto em reverência e saindo para a entrada da caverna para ouvi-lo. Essa voz externa sutil direciona Elias para sua próxima missão e o encoraja. 3. Cardeal John Henry Newman. A voz de Deus na própria consciência. Situação: a formulação dessa ideia é central na teologia de Newman, especialmente em sua obra Carta ao Duque de Norfolk, 1875, mas permeia grande parte de seus escritos e reflexões sobre a fé e a moral. Newman viveu num período de grande debate intelectual e religioso na Inglaterra, com o crescimento do racionalismo e do ceticismo.
Ele era um teólogo anglicano que se converteu ao catolicismo, e sua busca pela verdade e pela autoridade religiosa foi uma força motriz em sua vida. A natureza da consciência. A voz. Para Newman, a consciência não é simplesmente um conjunto de regras internalizadas ou uma função psicológica. É uma capacidade inata e universal no ser humano de reconhecer e responder à lei moral. Ele a via como um juízo imperativo sobre o certo e o errado, uma percepção interna que, para ele, apontava inequivocamente para um legislador moral transcendente, Deus. Situação. A concepção de Newman sobre a consciência como a voz de Deus surge em suas reflexões sobre a experiência humana universal da moralidade e do dever. Ele observa que as pessoas, em seu íntimo, sentem um senso de obrigação moral, vergonha, culpa ou aprovação, independentemente de leis externas ou convenções sociais. Momento relevante. A famosa citação certamente, se eu tivesse que propor um brinde à religião, o que é improvável em uma festa, eu brindaria ao Papa. Mas primeiro à consciência, e depois ao Papa, resume a importância que ele dava à consciência. Ele a via como o primeiro vigário de Cristo, o santuário interior onde cada pessoa se encontra sós com Deus. Essa voz da consciência não é audível como a de Jonas ou Elias, mas é uma percepção moral interna profunda e constante que guia e acusa, funcionando como um elo direto e íntimo com o divino. As diferentes manifestações da voz de Deus, como observamos em Jonas, Elias e na teologia do cardeal Newman, revelam a versatilidade da comunicação divina. Em Jonas, a voz se apresenta como um comando externo e explícito, uma ordem inquestionável que exige obediência imediata, mesmo que relutante. Para Elias, a voz é uma revelação externa, porém sutil, um sussurro calmo que emerge após fenômenos grandiosos, mostrando que Deus se manifesta além do espetacular. Já Newman, em sua profunda reflexão teológica, descreve a voz de Deus como a própria consciência, um guia moral interno que aponta para um legislador divino. Essa progressão cronológica ilustra não uma mudança na natureza de Deus, mas uma evolução na compreensão e na forma como o ser humano percebe sua interação com o divino. Desde os comandos objetivos e diretos do Antigo Testamento até a internalização da moralidade na consciência, a voz de Deus continua a ser um elo fundamental entre o Criador e a criatura, direcionando, revelando e guiando o caminho da fé e da conduta humana. E você? Já ouviu a voz de Deus? Sabe qual é o teu chamado? Você sabe o que tem por missão e propósito na vida? Ouça a voz de sua consciência e, talvez, a voz de Deus possa lhe ajudar.